Bom dia a você que está chegando também aqui no vídeo. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, não sei que hora, né? A coisa boa do vídeo é que as pessoas podem assistir a hora que for. Se você não está inscrito no canal da Igreja Apex, eu peço a você que você se inscreva no canal da Igreja Apex, para que a mensagem, e muito mais que a mensagem, a presença de Deus movimentada entre nós, aconteça também na vida daqueles que assistem o vídeo do que Deus está fazendo aqui na Igreja Apex. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão pela primeira vez. É Márcio ou Marcos? Márcio e Simone. Nós temos uma Simone aqui agora, duas Simones. Uma Simone já faz bem, duas Simones faz melhor ainda, hein, gente? Né? Fique de pé, Márcio e Simone. Tem mais alguém pela primeira vez? Fique de pé, Rodrigo e Juliana. Tem mais alguém pela primeira vez? Não. O Márcio e a Simone são convidados da Juliana e do Rodrigo. Então nós queremos, em primeiro lugar, valorizar vocês que estão espalhando a mensagem, convidando pessoas. Isso é evangelização. Isso é amar o mundo, amar as pessoas que estão lá e convidá-las para ouvir a palavra, para andar com Jesus, para conhecê-lo quando for o caso, para continuar crescendo nele. Então que o Senhor prospere a vida de vocês, porque vocês são trabalhadores do reino, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vamos reconhecer Rodrigo e Juliana. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Prospere ainda mais. Pode sentar, Rodrigo e Juliana. Fique de pé, Márcio e Simone. Vocês não. Vocês saibam que aqui, Márcio e Simone, é a casa de vocês. Vocês não são visitantes. Aqui a gente não tem visitante. A gente só tem gente que pertence à casa. A casa é de vocês. E nós estamos muito felizes por ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos e recebam o impacto do carinho e do amor de Jesus através da Igreja Apex. Vamos recebê-los. Vamos receber o Márcio e a Simone, por favor. Pode sair do lugar, fazer a bagunça santa, pode ir. Pode dar aquele abraço gostoso. Isso, é isso aí, né? Não é trabalho de um, de dois, é da igreja. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos, calorosamente bem-vindos, em nome de Jesus. Isso, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos, amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Marcos, nós estamos trabalhando já há algum tempo não, já essa aqui é a segunda mensagem, não é algum tempo, mas nós trabalhamos bastante nesse tema. Palavras são como sementes. O poder maior, quando o assunto é palavra, é a palavra de Deus. Não tem palavra mais poderosa, não tem palavra mais que carregue mais capacidade criativa do que a palavra de Deus. Mas eu e você somos a imagem de Deus. Eu e você carregamos a semelhança de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Sim ou não? Um pouquinho só mais de volume para mim, por favor, Rafael. Façamos o homem, diga comigo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E nós carregamos essa imagem e semelhança de Deus em vários aspectos. Mas um dos aspectos, uma das características da imagem de Deus em nós, em você, é que a sua palavra, as coisas que saem da sua boca, tem poder. As coisas que saem dos seus lábios podem criar o seu destino. As coisas que saem dos seus lábios criam o seu futuro, mas também criam o seu presente. As coisas que saem dos meus lábios e dos seus lábios criaram o nosso passado.
Nós vivemos muito do que vivemos de bom e de ruim pelas coisas que dizemos. É claro que o poder total não está somente nas nossas palavras, como a gente vai ver hoje, mas as palavras são como sementes. E nós aprendemos domingo passado, e se você não esteve aqui domingo passado, eu sugiro que você vá até o canal do YouTube da Igreja Apex e ouça a mensagem do domingo passado. Aproveita e se inscreve, compartilha. Mas a mensagem que está lá, foi a primeira mensagem desta série de mensagens, palavras são como sementes. E lá eu falo sobre isso. Que a palavra, quando é plantada igual uma semente no campo, na agricultura, o agricultor coloca a semente no campo e nada acontece. Tudo fica silencioso. Eu falei sobre isso semana passada. Parece que nada está acontecendo. E é neste momento, quando parece, Sueli, que nada está acontecendo, que muitos desistem. É neste momento, quando parece que não está funcionando, é que muita gente volta atrás e começa a praguejar com a sua boca. Volta à antiga confissão, volta à antiga forma de falar. As palavras são poderosíssimas, e nós vimos isso semana passada, e vai lá, assiste, se você não assistiu, e veja quão poderosa é a palavra que sai da sua boca. Mas muitos deixam de continuar semeando coisas positivas, porque igual o agricultor que planta e fecha a terra e nada acontece, a pessoa fala, não vai acontecer nada, e se cansa. Ou ela está muito acostumada a falar tanta coisa ruim, que ela volta a falar muita coisa ruim. E eu digo para você que você e eu vamos colher daquilo que nós vamos plantar com as nossas palavras. E Deus quer de verdade que você colha coisas novas. Estou vendo aqui um rostinho pela primeira vez, né? Aqui atrás do Jefferson. Não é a primeira? Não. Segunda? Como é seu nome, meu amigo? Hã? Magno? Isso. Rapaz, mas eu não estava aqui quando você veio, né? Estava, é? Fui 2 domingos atrás, é por isso, eu senti falta de você, então eu estou só te dando uma chateada, entendeu? Nós estamos felizes de te ver de novo então, Magno. Nós não podemos, não devemos e temos que tomar cuidado de não voltar atrás, porque nada acontece, eu falei sobre isso semana passada. Eu quero que você leia comigo de novo a base do nosso texto. Eu poderia escolher um monte de texto de Gênesis a Apocalipse. Poderia escolher vários textos. Mas eu escolhi tirar esta ideia bíblica, este princípio poderoso da própria boca de Jesus em Marcos capítulo 4, verso 14. Põe na tela para a gente, por favor, Rafael. É um texto curtíssimo. Mais curto que esse, só Jesus chorou de João. Mas é um texto curto que diz o seguinte, diga comigo lá. Diga de novo. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e diga: minha vida deve ser um depósito, uma despensa, um silo de boas sementes. Me ajuda, Senhor meu Deus, a fazer da minha vida, da minha mente, das minhas emoções, do meu corpo, do meu espírito, um depósito de boas sementes, para que quando chegar a hora, eu tire de dentro de mim boas sementes e plante, porque então eu vou colher boas colheitas em nome de Jesus. Você crê nisso que você orou, sim ou não? Diga: as minhas palavras são como sementes. Grave isso, nós falamos domingo passado, começando a série de mensagens, vamos falar hoje, vamos falar domingo que vem.
Em algum momento eu vou falar mais sobre a sua vida como um depósito. Porque de onde você irá tirar boas sementes, se não do depósito da sua vida? E isso é uma coisa que Jesus ensina também. Mas hoje, e nessa série, nós extraímos essa ideia, este princípio da boca de Jesus. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. É claro que nesse texto de Marcos 4, Jesus está falando sobre, principalmente, que ele é um semeador da palavra. E que a palavra é a mensagem de salvação que ele estava trazendo. É claro que Jesus está falando em Marcos 4, especialmente, que tem muitas pessoas que ouvem a mensagem de vários jeitos. Tem uns que ouvem de boa vontade, tem outros que ouvem e gostam do que ouviu, mas não dão muita bola e as pressões da vida levam ele embora. E Jesus fala dos solos, dos corações que recebem a semente, nós vamos tocar nisso em algum momento. Mas, também Marcos 4 carrega a ideia, o princípio de que a palavra dita são como sementes. Na verdade, nós temos alguns tipos de sementes na vida da gente, eu e você. Nós temos alguns tipos de sementes. Diga comigo, meus pensamentos são sementes. Minhas palavras são sementes. Minhas ações são sementes. Então veja que nós temos pelo menos 3 tipos de sementes na Bíblia: pensamentos, palavras e ações. Mas sinceramente, os 3 são um só. Por quê? Porque as minhas ações vêm dos meus pensamentos. As minhas palavras são reflexo do que eu penso. E eu tenho dito isso, que pensamentos são palavras não pronunciadas. Não é porque está aqui dentro o pensamento que não sejam palavras, são sementes. Tem gente que é meio mística e diz assim, não, se as palavras são semente, eu posso até pensar coisa ruim, mas eu não vou deixar sair aqui, ó. Minha irmã, meu irmão, não adianta nada você pensar coisa ruim e não falar, só com medo de que vai falar coisa ruim. Pensou ruim, a possibilidade de dar ruim é muito grande. Deus não quer que sua vida dê ruim. Então, eu e você precisamos aprender a pensar coisas boas, falar coisas boas e agir com coisas boas. Sim ou não? Nós somos a imagem de Deus. Nós somos a semelhança de Deus. E eu pergunto a você, como foi que Deus criou o universo? Já sei, Ele comprou na venda da esquina matéria-prima. Ele foi até o depósito de um vendedor de humus, de terra. E aí ele comprou terra e criou a terra. Tem gente que pergunta assim, se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Se Deus criou o mundo, de onde Ele tirou tudo que a gente vê? Então a gente vai entender pela palavra de Deus, e pela fé, e pela confiança na verdade de Deus, que Deus criou tudo que existe a partir da sua palavra. Diga comigo, disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas pastor, de onde Ele tirou a luz? Dele. Deus inventou a luz dele mesmo. Quem criou Deus? Ninguém. Se Deus não existisse, nada existiria. Seria um vazio eterno. Ninguém existiria. Ninguém teria consciência de uma criação. Não existiria nada. Deus é pré-existente. Ele existe antes das coisas existirem. E Ele cria de dentro de si mesmo todas as coisas. Por isso está escrito em Gênesis, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja firmamento no céu, e houve. Haja separação entre as águas lá de cima e as águas aqui de baixo, e houve. Haja verde, relva, peixes, animais,
E tudo se fez pelo poder da palavra, da capacidade criativa da voz de Deus. E eu e você precisamos entender a responsabilidade que a gente carrega. Eu e você somos a imagem de Deus. Por isso que não importa se alguém é cristão, evangélico, crente, ou se não é nada, ou se é ateu. O fato de alguém ser ateu não muda a verdade de que Deus existe. O ateu pode não crer no que ele quiser, mas a verdade vai continuar sendo verdade. Deus é criador de todas as coisas. Não é só porque o ateu acha que Deus não existe que Deus vai deixar de existir. O ateu tem liberdade de não acreditar no que ele não quiser. E Deus continua existindo para fazer o bem a todos os homens. Agora, veja bem, como o próprio ateu é a imagem de Deus, porque Deus criou também o ateu, ele é um ser humano. E ele carrega poder na sua palavra. Eu carrego, você carrega, nós carregamos. É claro que quando você ganha consciência, é claro que quando você ganha clareza de que você carrega esse poder de Deus na sua vida criativo, a sua capacidade de viver uma nova vida e coisas novas e transformar a sua vida, aumenta muito. Mas tem muita gente que está falando um monte de bobeira na vida e fica achando que a culpa é do pai, da mãe. Tem gente falando um monte de besteira na vida ao longo de tanto tempo e depois quer culpar o governo. Depois quer culpar o Papa, quer culpar o pastor, quer culpar o líder, a igreja, o político XYZ, de um lado, de outro, o patrão, o chefe, a esposa, o marido. A gente vive essa vida pequena, tentando encontrar culpado das nossas desventuras. O maior responsável pelas minhas desventuras sou eu mesmo, e o maior culpado das suas desventuras é você mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa boa, você também pode ser o maior responsável pelas grandes e positivas mudanças da sua vida. Eu preciso entender que eu carrego um poder naquilo que eu digo. E Jesus diz isso, ele diz, o semeador semeia a palavra. Quando Jesus diz o semeador semeia a palavra, Jesus está afirmando explicitamente que a palavra cria, que a palavra tem poder. A palavra tem poder para salvar, mas a palavra tem poder para abater. A palavra tem poder de encorajar, mas a palavra tem poder de derreter o coração. A palavra tem poder de fazer da vida de alguém um jardim. Mas a palavra também tem poder de fazer da vida de alguém um deserto, árido, infrutífero. Então nós precisamos tomar cuidado e entender claramente a responsabilidade que nós carregamos quando dizemos o que dizemos. Quando você fala mal de si mesmo, você impacta negativamente a sua identidade. Depois você fica tentando fazer um monte de curso para prosperar. E não dá certo. Você amaldiçoa a sua profissão, o ambiente do seu trabalho, você fala mal do seu chefe, você fala mal do seu ministério, da sua igreja, do seu pastor, você fala mal das coisas espirituais e depois espera que a sua vida seja boa. Não podemos falar mal, não podemos dizer palavras ruins que destroem o ambiente ao nosso redor e a nossa própria vida e esperar colher coisa boa. A Bíblia diz, não dá para plantar um fruto ruim e tentar e esperar colher um fruto bom. Jesus diz, a palavra é a semente. A palavra é a semente é a palavra. Olha só, todo o capítulo 4 de Marcos fala de solo, de crescimento e de fruto. A terra é um solo. Sabe o que está diante de você e de mim? Diante de você e de mim está um terreno de oportunidades. Uau! Opa, pensa nisso.
Olhe para diante de você, no terreno da sua casa, no terreno da sua vida, no terreno do seu país, no terreno dos seus relacionamentos, e pense assim: está diante de mim um terreno de possibilidades. Eu pergunto, o que é que você vai plantar nesse terreno? O que é que você tem plantado nesse solo diante de você? Porque eu olhei para Gênesis e uma coisa interessante pulou nos meus olhos. Eu tenho falado aqui que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, certo? E que nós carregamos o poder na nossa palavra assim como Deus. Nós não somos Deus. Nossa palavra não tem um poder infinito. Mas nós construímos a nossa realidade por aquilo que dizemos. Boa e ruim. E eu tenho olhado para Gênesis, Cecília, e eu encontrei uma coisa que eu não tinha prestado muita atenção. Quando Deus cria o homem e diz que ele é a imagem e semelhança dele, ele diz exatamente assim, diga comigo: criou Deus, pois o homem. Fez o homem, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora dê uma ênfase nessa palavra: domine ele. Domine ele quem? Você. Eu. Domine. Como nós dominamos? Pela palavra. Mas tem uma coisa mais: domine ele sobre as aves do céu, domine ele sobre os peixes das águas, domine ele sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Mas lá também está escrito, pega essa aí, lá também está escrito: domine ele sobre a terra. E a palavra terra significa região, não só chão, solo, não só o humus, composição química da terra, mas Deus está dizendo: domine ele sobre o país, sobre a nação, domine o homem sobre seu bairro, domine o homem sobre a sua vizinhança, domine o homem sobre a terra. Adriano, domine. Eduardo, Fernanda, domine. Só que a gente foi acostumado tanto a ser dominado que nós adquirimos uma mentalidade de escravo. O diabo cuidou de tornar um ensino muito ruim em toda a terra. Ele fez o homem acreditar que o homem nasceu para ser escravo. O jeito de trabalhar é um jeito parecido com escravidão. Um chefe, o resto tudo obedece, essas coisas, né? Tudo lembra escravidão, posse, eu mando, você obedece. E a gente acabou, nessa história toda do mundo, a gente acabou perdendo a confiança, perdendo a fé, perdendo a ousadia de que eu e você fomos criados para dominar, para criar nesta terra coisas boas pela palavra que sai da nossa boca. Sabe quem foi que deu o nome de todos os animais da terra? Como que ele fez isso? Pela palavra. Ele não escreveu uma tabuinha assim, ó, esse vai chamar tal. Não, ele falou. E nós conhecemos os animais até hoje pelos nomes que Adão e Eva deram. Uau! Sua palavra carrega um poder de mudar a sua história, o ambiente interno da sua vida, o ambiente interno da sua mente, o ambiente interno das suas emoções, mas também você carrega nas suas palavras poder para mudar o ambiente da sua casa, do seu casamento, da sua saúde. Quando você declara: eu tenho TDAH, você está dizendo assim: eu pertenço a isso e isso me pertence. Eu posso estar sofrendo com alguma doença, mas eu não sou essa doença. Isso faz toda a diferença. Eu não sou a minha enfermidade, eu não sou. Por isso que Jesus perdoava pecados difíceis. Por exemplo, a mulher foi pega em adultério, e a Bíblia classificou ela, colocou a história dela como mulher adúltera. Quem falou que a mulher era adúltera?
Isso foi coisa da igreja que colocou lá, a história da mulher adúltera, como se ela ficasse fazendo adultério de 26 horas por dia. Palavras malditas, colocadas na Bíblia, como cabeçalho, não como texto. Mas está lá a história da mulher adúltera. Não tem, no original não tem capítulo e versículo e cabeçalho e tema do capítulo, não tem. Essa mulher que Jesus perdoou ela nunca foi a mulher adúltera, ela foi uma mulher que foi pega por machismo, trazido diante da praça e testando Jesus, falou assim: o que nós vamos fazer com ela? Falou: quem não tem pecado seja que primeiro atire pedra. Aí todo mundo largou a pedra e Jesus vira para ela e disse assim: Jesus, com algumas palavras, libertou e transformou a vida de uma mulher de uma hora para outra, só com o poder da palavra. Ele diz: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condena, eu também não te condeno. E com poucas palavras, Jesus transforma a vida daquela mulher. Por quê? Porque a palavra cria. A palavra cria ânimo, cria amizades, cria pontes, ou destrói. Posso ouvir amém? Amém. A palavra, logos, é preciso que você entenda, eu terminei domingo passado falando sobre isso, mas eu quero voltar nesse assunto. A palavra logos, palavra, que são as sementes, ela significa, entre tantas coisas, ela significa mensagem, significa uma ordem, significa fala, pensamentos, mas tem uma coisa poderosa que eu tirei daí. Quando Jesus disse que a palavra é semente, ele usou a expressão logos, ele também quis dizer que a palavra é um decreto. É um decreto. Veja como é forte isso. Toda vez que você fala alguma coisa sobre si, sobre seu trabalho, sobre sua igreja, sua vida espiritual, sua saúde, seu casamento, sobre outra pessoa, quando você insiste em falar alguma coisa ou pensar, você está decretando alguma coisa. Deixa eu contar uma experiência boa e cômica ao mesmo tempo. Meu primeiro ministério como pastor foi aqui no bairro de São Mateus. Fiquei 7 anos como pastor ali na Avenida Mateu Bey, alguns anos. Fiquei 7 anos lá. No meio do meu ministério, um dia, num culto em São Mateus, eu estava pregando sobre curas. E eu disse na minha mensagem que às vezes as pessoas dão nome para os seus filhos quando nascem e não sabem que estão dando nome. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: tem alguém com esse nome hoje aqui. E eu continuei. Ficou aquilo aqui e veio a palavra Dolores. E aí eu continuei a minha mensagem. No meio do caminho eu parei e disse assim: tem alguém aqui que chama Dolores? Pau! Minha surpresa foi que uma mulher lá atrás levantou a mão. A mulher levantou a mão. Levantou a mão, eu falei: você pode ficar de pé? Ela falou assim: mal consigo ficar de pé. Eu falei: é? Por favor, ajudem a mulher. Aí eles ajudaram, trouxeram, ela veio até aqui à frente. Perguntei para ela: quem foi que te deu o seu nome? Aí eu não lembro se ela falou que foi a mãe, se foi o pai, eu não me recordo, mas veio da família. Eu falei: qual o seu nome? Ela falou assim: meu nome é Dolores. É um nome espanhol, né? Sabe o que significa Dolores, não sabe? Dores. Dores. A mulher mal conseguia ficar de pé. Eu falei: onde dói? Ela falou assim: muda a pergunta, onde não dói? Eu falei: pois agora você vai sair daqui curada, livre de dores. E eu sabia que o Espírito Santo estava me avalizando, estava me ajudando a fazer isso, me autorizando a fazer isso. E eu digo: em nome de Jesus, lá no cartório do céu, agora o seu nome está sendo mudado de Dolores para Maria das Graças. A mulher começou a chorar. E naquele instante, ela soltou a mão das pessoas que estavam segurando para vir aqui à frente, e ela voltou lá para trás, para a cadeira dela, para ouvir a mensagem. Ela voltou sozinha, e até onde eu tenho memória,
Nunca mais essa mulher sentiu dor nenhuma. Louvado seja o nome de Jesus. E olha só. Quando a gente dá um nome para um filho, você tem que pensar muito bem no nome. O que significa Jesus? Yeshua. Significa Salvador. Por que Deus falou para Maria: você terá um filho e você vai pôr o nome dele de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus orientou Maria. Por que o nome é importante? Porque o nome sai da boca todo santo dia. Todo santo dia. O nome. Quando Isabel teve o filho João, antes de nascimento de Jesus, o anjo disse para ela: você vai pôr o nome nele de João. Os nomes na Bíblia têm importância por quê? Porque a gente fala o nome, a gente pronuncia o nome, e aquilo que a gente pronuncia carrega poder de criar. Casais, vocês precisam olhar um para os outros. Marido, você deve olhar para si mesmo e como você trata a sua mulher. Marido, você tem que entender que você carrega um poder na sua palavra de tornar a sua esposa um anjo ou um demônio. Pastor, mas ela já não vem um demoninho, não? Tem mulher que vem. E homem também. Aliás, os homens mais. Mas olha só, mesmo que venha um demôniozinho, a sua palavra pode transformar num demôniozão. Então, os casais dentro de casa precisam tomar cuidado como se tratam, mas, especialmente o homem, especialmente o marido. Por quê? Porque o marido carrega uma autoridade que a mulher não carrega. A mulher é autoridade dentro de casa. Mas o homem, segundo a Bíblia, carrega uma autoridade que a mulher não carrega. E é por isso que os homens, agora vai essa, cada homem, cada marido tem a mulher que merece. Pare de reclamar da sua mulher porque você está criando ela. Pastor, mas não foi o pai dela? Nós homens precisamos aprender a suportar as pedradas às vezes que vêm da fala da mulher. Às vezes vem. As mulheres também precisam suportar, mas nós homens precisamos suportar mais. Porque a gente aguenta, cala, processa e não devolve. Agora, se você entende o que eu estou falando com maneira muito clara no seu coração, você vai entender ainda mais que você não pode devolver a palavra no mesmo peso, porque você carrega uma autoridade diferente. A mulher, o assunto não é a mulher nem o homem hoje, mas faz parte, o assunto é a sua palavra, é como semente. Então a mulher é o campo, e você é o que planta. O que você está colhendo da sua esposa é fruto do seu plantio, ó mão. Eu tenho uma mulher lá dentro de casa, às vezes parece que tem umas 1000, que ela pode tanto e faz tanto, que eu falo que deve ter 1000 aí dentro. Eu sou casado com uma mulher, magnífica por sinal, e eu procuro semear na vida dela toda santa manhã, porque eu sou um cara esperto, eu estou querendo colher fruto. Meu irmão, para resumir, é igual depositar e sacar. Tem homem que não deposita e quer sacar. Aí vai aparecer assim, saldo insuficiente.
Você está chateado porque toda hora você quer sacar da sua mulher uma boa palavra, um carinho, um cafuné, um amor gostoso, um vucu-vucu, aquelas coisas todas. Você está querendo colher coisa boa da sua mulher, uma compreensão, uma parceria. Veja o que você está plantando, você está querendo sacar, mas não deposita. Suas palavras são como o depósito na conta corrente celestial da sua mulher. Quer sacar, homem? Seja generoso no depósito. E eu sou esperto, e eu acordo de manhã. Ela é mais esperta que eu, mas eu acordo de manhã. E a gente tem um ritual do degrau. A gente tem o rito... Acabou aí, não? Senão eu troco aqui. Tem outro aí? E agora viram aquele momento vucu-vucu. Tinha outro microfone aí. Não acabou, não. Ah, tem mais aqui. E o outro sem fio? Ah. Agora eu me senti um cantor de rock da década de 80. Hã? Então, olha só, enquanto eles vão vendo, não se preocupe com isso aí não, gente. Vamos focar aqui, porque Deus quer encher você de vida e semente. Olha só. Nós precisamos aprender a semear em todo lugar, em todo canto. Como é que você quer colher bênção financeira, ou sair das dívidas, ou resolver seu quadro financeiro, econômico, se você o tempo todo, obrigado, o tempo todo você e eu falamos mal do trabalho, falamos mal do lugar de trabalho, do ambiente de trabalho, do que eu tenho, do que eu deixo de ter? Aprenda a declarar coisas boas sobre tudo que diz respeito a você e os outros. Eu e Cecília, a gente acorda de manhã e a primeira coisa que a gente diz, literalmente, a primeira coisa que a gente diz é: nós vamos colher coisas maravilhosas no dia de hoje. O dia de hoje vai trazer coisas maravilhosas. Na primeira coisa, a gente tem o ritual do degrau, onde a gente se abraça, se cheira, se beija. E ela me chama de doguinho, que é como ela me chama, não é doguinho. E isso é coisa só para minha mulher, não quero ninguém na igreja me chamando de doguinho. É só dela. Mas assim, ela me chama disso, e eu dou um cheiro nela, ela um cheiro em mim, a gente se abençoa, e eu abençoo a vida dela, a mente dela, o corpo dela, ela me abençoa, que o Senhor diz seja próspero. E a gente segue assim, a gente tem momentos difíceis, tem momentos ruins, que a gente discute, não concorda sobre alguma coisa, sim, também tem, nós somos normais, igual todo mundo, mas a gente tem esse acordo, é assim que a gente começa o dia. Isso porque a gente acredita, e você também pode acreditar, você pode crer que a sua palavra carrega um poder criativo sobre tudo, sobre todas as coisas. Pensamentos, palavras e ações são como semente. Amém, queridos? Deixa eu ver uma coisa mais que eu preciso dizer. Eu preciso fazer um resumo. Semana que vem eu vou continuar esse tema. Palavras são como semente. E vem coisa nova, que eu não falei nem na outra nem nessa. Então olha só. O resumo de hoje é que as palavras são sementes. Eu quero pedir que você carinhosamente me repita, mas com confiança e fé, tá bom? Palavras são sementes. Corações são solos. O tempo revela a colheita. O fruto expõe o que foi plantado. Você está chateado com o que você está colhendo na vida? Eu estou chateado? Mude o plantio. Quer colher coisa nova? Mude o que você está plantando. Porque o fruto que você está colhendo hoje é o que você plantou ontem. E veja, não dá para deixar na mão de Deus, porque Deus deixou na nossa. Eu preciso dizer isso. Na minha vida e na sua vida, nós somos participantes do que vivemos. Nós, eu e você, somos participantes da criação da nossa vida.
Não dá para ficar colocando tudo na mão de Deus. Deus, me livra das dívidas. Deus, me dá dinheiro. Deus, cura minha doença. Deus, abre a porta de não sei o quê. Deus, abre a cabeça do meu marido. Deus, abre a cabeça da minha mulher. Deus, revela a verdade para o meu filho. Nós somos criadores junto com Deus. Diga, façamos o homem a nossa imagem. Veja, não fica transferindo a responsabilidade de criar a sua vida para Deus Criador. Deus criou você. Agora, você crie a sua vida com o poder da palavra. Amém? A Escritura chama cada um de nós a uma responsabilidade espiritual sobre tudo que falamos, sobre tudo que ensinamos, sobre tudo que declaramos. Você é responsável. Todos nós estamos entendendo o princípio da semeadura, do plantio. Ninguém pode plantar milho e esperar colher trigo. Se você planta milho, o que é que você vai colher? Milho. É assim também. Ninguém fala palavras erradas e pode colher frutos corretos. Se você insistir em usar sua boca da maneira errada, a sua língua, a sua fala da maneira errada, vai colher frutos ruins. Então mude. Semana que vem, nós vamos começar nessa ideia aqui, ó. O que a Bíblia ensina sobre palavras neutras. Na verdade, a Bíblia ensina que nenhuma palavra é neutra. Você pode achar que o que você fala não vai dar nenhum resultado. Mas semana que vem, nós vamos aprender, com a ajuda do Espírito Santo e da sua palavra, que não existe palavra neutra. E nós precisamos reformular nossa forma de falar. É por isso, para fechar, que o apóstolo Paulo, e aqui vai uma dica poderosa, pare de falar palavrão. Eu estou um pouco cansado de encontrar cristão que se julga cristão, que não para de falar palavrão. Pare de falar palavrão. Palavrão foi inventado em rituais para praguejar na vida dos outros, para invocar o mal. Por isso que os americanos usam o termo correto. Para nós, a gente chama de palavrão. Mas sabe qual é a expressão para palavrão nos americanos? No inglês? Swear words. Sabe o que significa a palavra swear? Juramento. Palavrão é como um juramento para trazer o mal para a sua vida, para a vida da sua casa, da sua família. E o que está escrito na Bíblia? Em Efésios, Paulo apóstolo recomenda e diz, diga comigo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente o que for bom para edificação. Paulo escreveu em Filipenses, no mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é honroso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja que a Bíblia está orientando que a gente precisa mudar, não somente de fé, a gente precisa abandonar não somente os ídolos e o pecado, nós precisamos abandonar o jeito errado de falar, para a gente poder plantar uma nova vida na nossa vida. Quantos creem, digam amém? Semana que vem, nós vamos continuar nisso. Não existe palavra neutra. Você vai ter que abandonar essas palavras que você acha que não pratica nada, não acontece nada na sua vida. E nós vamos aprender isso com a palavra, em nome de Jesus. E eu quero terminar dizendo o seguinte: Jesus, o Cristo, pagou um preço muito caro para que a minha boca e a sua boca fosse purificada. Jesus foi parar numa cruz, e naquela cruz, ele pagou o preço
das minhas palavras pecaminosas, dos meus pensamentos pecaminosos, dos seus pensamentos, das minhas ações pecaminosas e das suas ações. Jesus morre na cruz, não para dar um bom exemplo, ele morre na cruz para perdoar você dos seus pecados, e o preço foi alto. E aí ele derrama sangue para nos lavar a consciência, para nos lavar o coração, mas também o sangue de Cristo lava a boca da gente, lava a vida da gente. Pare de mentir, pare de falar palavrão. Você não foi resgatado por Jesus na cruz para continuar praguejando e jurando mal. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia para garantir que é possível viver uma nova vida. Ele venceu a morte no meu e no seu lugar para te dar uma nova vida. Passe a falar de uma nova forma, porque Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Louvado nosso Pai. Amém.